Olá, pessoal! Preparem-se para uma notícia que está dando o que falar. Aos 27 anos, Mert Ramazandemir finalmente abriu o jogo e confirmou que todos nós já suspeitávamos há tempos. Quer saber todos os detalhes dessa revelação surpreendente? Então, não perca este vídeo. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades quentinhas que trazemos para vocês. Mert Ramazandemir nasceu em 25 de janeiro de 1998 em Istambul, uma cidade vibrante onde o antigo e o moderno se misturam. Filho de uma família humilde, ele cresceu em um bairro simples onde a vida não era fácil. Seus pais trabalhavam duro para sustentar a casa e Mert aprendeu cedo o valor do esforço e da determinação. Mesmo com os desafios, a infância dele foi marcada por momentos de alegria, brincando nas ruas com amigos e sonhando com um futuro maior. Desde pequeno, Mert mostrava um brilho especial. Ele adorava assistir às novelas turcas na TV, imitando os atores em frente ao espelho. Na escola sempre se destacava nas apresentações de teatro. Seus professores notavam como ele conseguia capturar a atenção de todos mesmo sendo apenas um menino. Ele queria ser ator e dizia isso com convicção, inspirado por ídolos como Van Tatu e outros grandes nomes da dramaturgia turca. A família, apesar das dificuldades, apoiava seus sonhos, incentivando-o a correr atrás do que queria. Aos 10 anos, Mert já participava de peças escolares e pequenos eventos culturais no bairro. Ele não tinha medo de subir ao palco mesmo quando os holofotes tremiam ou o público era pequeno. Cada apresentação era uma chance de aprender, de sentir a emoção de contar uma história. Ele guardava recortes de jornais sobre atores famosos e colecionava DVDs de filmes clássicos, sonhando com o dia em que seu nome estaria nas telas. A vida em Istambul, com sua energia caótica, também moldou o jovem Mert. Ele caminhava pelas ruas cheias de história, passando por mesquitas antigas e mercados coloridos, absorvendo tudo ao seu redor. Essas experiências o ajudaram a desenvolver uma sensibilidade especial, algo que mais tarde se refletiria em suas atuações. Ele sabia que para chegar longe precisaria de muito mais do que talento. Era necessário estudo, paciência e coragem. Quando adolescente, Mert começou a buscar oportunidades. Ele se inscrevia em testes para comerciais e participava de oficinas de teatro sempre que podia. Nem sempre era escolhido, mas cada rejeição o tornava mais forte. Ele anotava dicas dos diretores, observava outros atores e tentava entender o que fazia uma atuação ser inesquecível. Aos 15 anos, conseguiu um pequeno papel em um curta-metragem local. Não era grande coisa, mas para ele foi como ganhar um prêmio. A família de Mert, embora orgulhosa, preocupava-se com o futuro incerto da carreira artística. Eles sugeriam que ele estudasse e tivesse um plano reserva. Mas Mert sabia que atuar era sua paixão. Ele prometeu a si mesmo que trabalharia incansavelmente para provar que podia vencer. Enquanto seus amigos seguiam caminhos mais tradicionais, ele passava noites estudando roteiros e assistindo a vídeos de atuações lendárias. Sua determinação começava a chamar a atenção, mas o caminho ainda era longo. O que ninguém sabia era que esses primeiros passos, tão simples e cheios de esforço, estavam construindo a base de algo muito maior. Mert, ainda um jovem sonhador, estava apenas começando a trilhar sua jornada. O que o futuro reservava para ele? Como esse menino de Istambul chegaria aos palcos do mundo? A resposta começava a se formar, mas ainda havia muito por vir. Mert Ramazandemir sabia que o sonho de ser ator exigia mais do que paixão. Aos 17 anos, ele decidiu investir em sua formação. Ele se matriculou na Dialoganlat Iletim, uma escola respeitada em Istambul, onde aprendeu técnicas diferentes de atuação que transformariam sua maneira de enxergar a profissão. Lá ele teve aulas com professores renomados que o ensinaram a mergulhar nas emoções dos personagens e a usar o corpo e a voz como ferramentas. Mert absorvia cada lição como uma esponja, anotando tudo em um caderno que carregava para todo lado. Enquanto estudava, ele começou a dar os primeiros passos no mundo do entretenimento. Ainda jovem, conseguiu papéis pequenos em produções de cinema independentes. Eram projetos modestos, muitas vezes sem orçamento, mas Mert não se importava. Cada cena era uma chance de aprender. Ele aparecia em curtas-metragens e comerciais, muitas vezes como figurante, mas sempre com um brilho nos olhos que chamava a atenção dos diretores. Eles comentavam nos sets que esse garoto tinha algo especial. Em 2008, aos 10 anos, Mert teve sua primeira grande oportunidade na série Eski Oyunu. Embora seu papel fosse pequeno, ele se destacou pela naturalidade. Ainda adolescente, ele enfrentava longos dias de filmagem, equilibrando os estudos e os ensaios. A rotina era cansativa, mas Mert não reclamava. Ele sabia que cada momento no set era um passo rumo ao seu sonho.
Entre uma gravação e outra ele conversava com atores mais experientes pedindo dicas e observando como eles se preparavam. Conciliar a formação artística com trabalhos esporádicos não era fácil. Mert muitas vezes precisava pegar ônibus lotados para chegar a testes em diferentes partes de Istambul. Algumas vezes voltava para casa de mãos vazias, mas nunca desistia. Ele carregava um mantra interno: se não for hoje, será amanhã. Essa determinação o mantinha firme mesmo quando as portas pareciam fechadas. Ele também trabalhava em outros empregos como ajudante em uma loja do bairro para ajudar a família e pagar suas aulas. Os anos de aprendizado na Dialog foram fundamentais. Mert não apenas aprimorou sua técnica, mas também desenvolveu uma disciplina de ferro. Ele estudava os grandes atores do cinema turco e internacional como Marlon Brando e Şener Şen, tentando entender o que tornava suas atuações tão poderosas. Ele também participava de oficinas de improvisação onde descobriu que ser ator era mais do que decorar falas, era viver a verdade de cada personagem. Aos 20 anos Mert começou a ser reconhecido por diretores de casting. Seus papéis, embora pequenos, mostravam uma intensidade que poucos jovens atores tinham. Ele sabia que estava no caminho certo, mas também sentia a pressão de se destacar em uma indústria tão competitiva. Istambul era cheia de talentos e ele precisava encontrar uma forma de brilhar. O que ele não sabia era que um grande momento estava se aproximando, algo que mudaria sua trajetória para sempre. Enquanto Mert continuava a construir sua carreira, os rumores sobre seu talento começavam a se espalhar. Quem era esse jovem que encantava diretores e plateias? O que o futuro reservava para ele? A resposta estava cada vez mais próxima, mas ainda havia desafios a superar antes de seu nome ecoar além das fronteiras de Istambul. Mert Ramazan Demir, agora com pouco mais de 20 anos, estava determinado a deixar sua marca na indústria do entretenimento. Após anos de formação e papéis pequenos, ele começou a conquistar espaço na televisão turca. Sua jornada não foi fácil, mas cada passo o aproximava de seu sonho. Ele participava de produções independentes como o filme de terror O Arfiler Adak em 2019, onde mesmo em um papel secundário sua presença intensa chamou a atenção. Mert trazia algo único, uma mistura de carisma e emoção crua que fazia o público querer vê-lo mais. No início os papéis eram modestos. Ele aparecia como coadjuvante em séries e filmes, muitas vezes com poucas falas. Mas Mert sabia que cada oportunidade, por menor que fosse, era uma chance de aprender e crescer. Ele observava os atores principais nos sets, estudava como eles se moviam, como davam vida aos personagens. Nos intervalos conversava com diretores e roteiristas, tentando entender o que fazia uma história funcionar. Sua curiosidade e dedicação começaram a abrir portas. Esses primeiros trabalhos foram cruciais para construir contatos na indústria. Mert era conhecido por sua pontualidade e profissionalismo. Mesmo em papéis pequenos, ele chegava preparado com o texto decorado e ideias para enriquecer suas cenas. Diretores começaram a notá-lo, comentando entre si que esse garoto tem futuro. Ele também participava de testes para papéis maiores, enfrentando a concorrência de atores mais experientes. Rejeições ainda aconteciam, mas Mert as encarava como parte do processo. A televisão turca, famosa por suas novelas cheias de drama e emoção, era um mercado competitivo. Mert sabia que precisava se destacar. Ele investia horas estudando os roteiros, trabalhando sua dicção e explorando as emoções de cada personagem. Sua atuação em O Arfiler Adak mostrou que ele podia lidar com papéis intensos mesmo em um gênero tão específico como o terror. O filme, embora não fosse um blockbuster, ganhou um culto de fãs e o nome de Mert começou a circular em fóruns online. Apesar dos progressos, os desafios eram constantes. A vida de ator iniciante significava longas jornadas de trabalho, cachês baixos e incertezas. Mert ainda morava com a família em Istambul, dividindo seu tempo entre filmagens, testes e estudos. Ele nunca deixou a pressão abalá-lo. Ele pensava que se desistisse agora, tudo teria sido em vão. Sua família, embora preocupada com a instabilidade da carreira, via seu esforço e o apoiava. Sua mãe, em particular, guardava recortes de jornais que mencionavam o nome dele. Esses anos de luta moldaram Mert. Ele aprendeu a ser paciente, a ouvir críticas e a se adaptar. Cada papel, por menor que fosse, era uma vitória. Ele sabia que o sucesso não viria da noite para o dia, mas sentia que algo grande estava no horizonte. O que ele não imaginava era que um papel estava prestes a mudar tudo. Um teste para uma nova novela prometia ser o próximo passo e Mert estava pronto para agarrar essa chance. Enquanto seu nome começava a ecoar nos bastidores, as perguntas cresciam. Seria Mert capaz de brilhar em um papel maior? Como ele lidaria com a pressão de um projeto de grande escala?
A resposta estava mais próxima do que ele imaginava e o próximo capítulo de sua jornada prometia ser eletrizante. Em 2022 a vida de Mert Ramazan Demir mudou para sempre. Aos 24 anos ele conquistou o papel principal de Feri Korhan na novela Yal Sak exibida pela Star TV. A série, uma mistura de drama familiar, romance e intrigas, caiu no gosto do público turco rapidamente. Mert, que até então era conhecido apenas por papéis menores, tornou-se o centro das atenções. Seu personagem Feri era um jovem carismático mas complexo, cheio de conflitos internos, e Mert trouxe uma naturalidade que encantou a todos. A novela se tornou um fenômeno de audiência. Famílias inteiras se reuniam para assistir e as redes sociais explodiam com comentários sobre as reviravoltas da trama. Mert, com seu charme e intensidade, transformou Feri em um personagem inesquecível. A crítica elogiou sua atuação, destacando como ele conseguia passar da arrogância à vulnerabilidade em uma única cena. Um jornal de Istambul escreveu que ele não interpreta, ele vive o papel. Para Mert esse era o reconhecimento de anos de trabalho duro. As gravações de Yal Sak eram intensas. Mert passava longas horas nos sets, muitas vezes filmando até altas horas da madrugada. Ele mergulhava no personagem, estudando cada detalhe do roteiro para entender as motivações de Feri. Fora das câmeras ele conversava com os colegas de elenco, criando laços que fortaleciam a química em cena. Sua dedicação era visível e o público sentia isso. Fãs começaram a criar páginas nas redes sociais dedicadas a ele, compartilhando fotos e trechos de suas cenas favoritas. O sucesso da novela trouxe uma visibilidade que Mert nunca havia experimentado. Ele passou a ser reconhecido nas ruas de Istambul, com pessoas pedindo selfies e autógrafos. No início ele achava estranho ser o centro das atenções, mas logo aprendeu a lidar com a fama. Ele disse em uma entrevista que é uma responsabilidade grande e que queria honrar as pessoas que acreditam no seu trabalho. Sua humildade conquistava ainda mais admiradores. Yal Sak não foi apenas um marco profissional, mas também pessoal. O papel de Feri exigia que Mert explorasse emoções profundas, algo que o fez crescer como ator e como pessoa. Ele começou a entender melhor a si mesmo, refletindo sobre suas próprias escolhas e valores. A novela também abriu portas para oportunidades maiores. Produtores e diretores de outros projetos começaram a procurá-lo, impressionados com sua versatilidade. A ascensão meteórica trouxe desafios. A mídia passou a acompanhar cada passo de Mert e ele precisava equilibrar a exposição com sua vida pessoal. Apesar disso, ele mantinha o foco no trabalho, sempre buscando melhorar. O sucesso da novela se espalhou além da Turquia, com traduções e exibições em outros países. Mert começava a ser visto como um dos novos galãs da dramaturgia turca e os fãs já especulavam sobre seus próximos passos. Enquanto as luzes da fama brilhavam mais forte, uma nova história começava a surgir nos bastidores. A química de Mert com sua colega de elenco Afra Sarasoglu estava prestes a gerar rumores que iriam muito além das telas. Como essa parceria impactaria sua vida? E o que o futuro reservava para um jovem ator no auge do sucesso? O próximo capítulo prometia ser eletrizante. A novela Yal Sak não conquistou apenas a audiência, mas também acendeu uma faísca que todos notaram: a química entre Mert Ramazan Demir e Afra Sarasoglu. Como Feri e Seyran, eles formavam um casal que fazia o público suspirar. Cada olhar, cada discussão, cada momento de ternura na tela parecia real demais. Os fãs empolgados começaram a torcer para que o romance fosse além da ficção. Nas redes sociais, hashtags como Feri e Seyran explodiam e montagens com os dois enchiam o Instagram. Fora das câmeras, os rumores ganharam força. Mert e Afra eram vistos juntos em Istambul, ora em um jantar descontraído, ora passeando por bairros charmosos. A imprensa turca não perdeu tempo, fotos dos dois em momentos casuais começaram a circular. Em 2023, a notícia de uma viagem a Paris juntos incendiou as manchetes. Imagens de Mert e Afra em cafés parisienses rindo sob a luz da Torre Eiffel fizeram os fãs sonharem com um namoro. Eles perguntavam nas redes se era real ou só amizade. Mert e Afra, no entanto, mantinham a discrição. Em entrevistas, Afra dizia que preferia guardar sua vida pessoal para si, com um sorriso tímido que só aumentava as especulações. Mert, por sua vez, falava de Afra com carinho, elogiando sua dedicação e talento. Ele dizia que trabalhar com ela é fácil, ela traz verdade para as cenas em um programa de TV. Apesar da química inegável, ambos insistiam que o foco era o trabalho. Mas os fãs não se convenciam tão fácil. A relação dos dois, real ou não, virou um fenômeno midiático. Comunidades de fãs surgiram no Twitter e no TikTok analisando cada gesto, cada entrevista. Vídeos editados com momentos dos dois dentro e fora do set acumulavam milhões de visualizações.
A popularidade de Yalçak crescia ainda mais por causa dessa curiosidade. Mert e Afra, cientes do impacto, mantinham o profissionalismo. Eles sabiam que a química em cena era essencial para o sucesso da novela e trabalhavam para que cada episódio fosse perfeito. Nos bastidores, a parceria entre eles era sólida. Eles ensaiavam juntos, discutiam os roteiros e até improvisavam para dar mais profundidade aos personagens. Essa colaboração fortalecia não só a novela, mas também a amizade entre eles. Mert admirava a forma como Afra mergulhava nos papéis enquanto ela valorizava a energia que ele trazia ao set. Mesmo com a pressão da mídia, eles riam das especulações e seguiam no chão, focados no trabalho. A vida pessoal de Mert, porém, começava a sentir o peso da fama. Ser seguido por paparazzi não era fácil e ele tentava proteger sua privacidade. Ainda assim, ele não podia negar que a conexão com Afra, fosse ela romântica ou apenas profissional, estava mudando sua vida. Os fãs continuavam a perguntar: havia algo mais entre eles? E como essa relação impactaria a carreira de Mert agora que o mundo inteiro começava a conhecê-lo? Enquanto Yalçak continuava a dominar as telas, a história de Mert e Afra parecia apenas começar. O que aconteceria quando as câmeras se desligassem? E como Mert lidaria com a fama que crescia além das fronteiras da Turquia? O próximo capítulo prometia mais emoções e respostas que todos queriam ouvir. O sucesso de Yalçak transformou Mert Ramazandemir em uma estrela da noite para o dia. A novela, que já dominava as noites turcas, começou a cruzar fronteiras. Em 2023, a série foi licenciada para exibição em países da Europa, América Latina e Oriente Médio, levando o rosto de Mert para milhões de novos locais, novos espectadores. Fãs de lugares tão distantes quanto Brasil, Espanha e Egito começaram a compartilhar clipes de suas cenas favoritas, elogiando sua atuação apaixonada como Feri Korhan. As redes sociais foram inundadas por mensagens de apoio. O Instagram de Mert, antes seguido por alguns milhares, explodiu com novos seguidores, alcançando números impressionantes. Fãs criavam montagens, escreviam cartas virtuais e até traduziam entrevistas dele para diferentes idiomas. Ele se tornou um dos atores turcos mais comentados no exterior, com hashtags como Mert Ramazandemir viralizando no Twitter. Para um jovem de 25 anos era quase surreal ver seu nome ecoando tão longe. Revistas internacionais começaram a procurá-lo. Publicações na Turquia como o Hürriyet e Sabah já o comparavam a galãs consagrados como Burak Özçivit e Çağatay Ulusoy. Mas o interesse também vinha de fora. Uma revista espanhola o chamou de o novo rosto da dramaturgia turca, enquanto um portal latino-americano destacou sua intensidade magnética. Mert, sempre humilde, ficava surpreso com os elogios. Ele dizia que só queria fazer um bom trabalho, com um sorriso tímido. Esse reconhecimento abriu portas para oportunidades maiores. Produtores de outros países começaram a contatá-lo, interessados em incluir Mert em projetos internacionais. Ele recebia convites para eventos e entrevistas fora da Turquia, algo que o jovem de Istambul jamais imaginara anos antes. Apesar da agenda cheia, ele mantinha a rotina de estudar roteiros e aprimorar sua atuação, sabendo que a fama exigia ainda mais responsabilidade. A popularidade de Yalçak também trouxe convites para campanhas publicitárias. Marcas de moda e cosméticos queriam associar seus produtos ao charme de Mert. Ele apareceu em comerciais, desfilou em eventos e até posou para capas de revistas, sempre com um estilo descontraído que conquistava o público. Mas por trás do glamour, Mert permanecia ligado às suas raízes, visitando a família em Istambul sempre que podia. A fama internacional, porém, vinha com desafios. Mert precisava lidar com a barreira do idioma em entrevistas e com a curiosidade de fãs de diferentes culturas. Ele começou a estudar inglês para se comunicar melhor, mostrando a mesma dedicação que aplicava à atuação. Ele dizia que queria que as pessoas vissem seu trabalho, não só seu rosto. Essa postura o tornava ainda mais admirado. Enquanto sua carreira decolava, os holofotes também se voltavam para sua vida pessoal, especialmente sua relação com Afra Saraçoğlu. Os rumores sobre o casal continuavam e a mídia internacional agora se interessava por essa história. Como Mert lidaria com tamanha exposição? E quais seriam seus próximos passos em um cenário global? Ele sentia que estava apenas no começo de algo muito maior, mas o caminho à frente estava cheio de incertezas. O mundo agora conhecia Mert Ramazandemir, mas o que viria depois? Como ele enfrentaria as pressões de ser uma estrela em ascensão? O próximo capítulo prometia revelar como ele navegaria nesse novo mundo de fama e expectativas. Com o sucesso avassalador de Yalçak, Mert Ramazandemir se viu no centro de um furacão. Aos 25 anos ele era agora um nome conhecido não só na Turquia, mas em vários cantos do mundo.
A fama, porém, trouxe um lado que ele não esperava: a constante vigilância da mídia e do público. Paparazzi o seguiam pelas ruas de Istambul, capturando cada passo seu, desde um café com amigos até uma caminhada casual. Fotos suas eram publicadas com manchetes sensacionalistas, muitas vezes inventando histórias sobre sua vida. A pressão era enorme. Revistas e sites especulavam sobre seus relacionamentos, suas escolhas e até sua rotina diária. Algumas notícias exageravam fatos, enquanto outras criavam rumores sem base, como supostos desentendimentos no set de Al-Saq. Mert, que sempre valorizou a privacidade, achava difícil lidar com essa invasão. Ele brincava em uma entrevista que às vezes só queria tomar um chá em paz, tentando manter o bom humor. Críticos também começaram a questionar seu sucesso. Alguns diziam que Mert era apenas mais um galã, sugerindo que sua popularidade era passageira, impulsionada pela beleza e não pelo talento. Essas palavras doíam, mas ele as usava como combustível. Ele declarava que queria provar que podia ir além. Ele se dedicava ainda mais aos papéis, estudando atuações de atores consagrados e buscando feedback de diretores para melhorar. A agenda cheia também cobrava seu preço. As gravações de Al-Saq exigiam longas horas e Mert ainda precisava atender a compromissos publicitários, entrevistas e eventos. O cansaço às vezes batia, mas ele mantinha a disciplina. Ele sabia que a fama era uma oportunidade rara e não queria desperdiçá-la. Para relaxar, ele recorria a pequenas coisas como ouvir música ou conversar com amigos de infância que o ajudavam a lembrar quem ele era antes dos holofotes. Apesar dos desafios, Mert tentava manter os pés no chão. Ele lia mensagens de fãs que o emocionavam, com histórias de como Al-Saq os inspirava. Essas conexões o motivavam a continuar. Ele também contava com o apoio de sua família, que o lembrava de suas raízes humildes. Sua mãe, em particular, sempre dizia para ele ser ele mesmo, não importa o que dissessem. Essas palavras o guiavam nos momentos mais difíceis. A relação com Afra Sarasoglu, ainda sob os olhares curiosos da mídia, adicionava outra camada de pressão. Os rumores sobre um possível namoro não paravam e cada aparição pública dos dois era analisada nos mínimos detalhes. Mert e Afra continuavam a reforçar que sua parceria era acima de tudo profissional, mas a atenção do público só crescia. Como manter o equilíbrio entre vida pessoal e carreira em meio a tanto escrutínio? Enquanto Mert navegava nesse mar de expectativas, ele começava a refletir sobre o que realmente queria. A fama o estava levando a novos horizontes, mas também o desafiava a permanecer fiel a si mesmo. O que o futuro reservava para ele? Como ele lidaria com as críticas e a exposição constante? A jornada de Mert estava longe de acabar e o próximo capítulo prometia mostrar como ele enfrentaria essas tempestades com a mesma determinação que o trouxe até aqui. Apesar do turbilhão da fama, Mert Ramazan Demir tentava manter sua essência intacta. Aos 25 anos ele sabia que a vida sob os holofotes exigia equilíbrio. Fora das câmeras ele buscava refúgio na simplicidade. Ele adorava voltar ao seu bairro em Istambul, onde ainda visitava a casa da família. Lá, entre conversas com os pais e brincadeiras com os irmãos, ele se reconectava com o garoto sonhador que um dia foi. Esses momentos o ajudavam a manter os pés no chão. Mert valorizava os amigos de infância, aqueles que o conheciam antes de Al-Saq. Eles se reuniam em cafés modestos ou jogavam futebol em campos improvisados, como faziam na adolescência. Eles comentavam que o tratavam como Mert de sempre, não como uma celebridade. Essas amizades eram um lembrete de que a fama não definia quem ele era. Ele evitava falar de trabalho nessas ocasiões, preferindo rir de histórias antigas e planejar encontros simples. A atuação, no entanto, também moldava sua vida pessoal. Cada personagem que interpretava o fazia refletir sobre si mesmo. Em Al-Saq, o papel de Feri exigia que ele explorasse emoções como amor, raiva e vulnerabilidade. Isso o ajudou a entender melhor suas próprias emoções. Ele explicava que atuar é como olhar para dentro de si. Ele descobriu que mergulhar em papéis tão intensos o tornava mais empático e consciente de suas escolhas na vida real. Mert mantinha uma postura reservada com a mídia. Apesar da pressão para compartilhar detalhes de sua vida, ele preferia falar sobre seu trabalho. Quando perguntado sobre rumores, especialmente envolvendo Afra Sarasoglu, ele desviava com elegância, focando na parceria profissional. Ele dizia que o que importa é o que entregamos na tela, com um sorriso que desarmava jornalistas. Essa descrição conquistava respeito, mas também aumentava a curiosidade do público. A humildade era um pilar em sua vida. Ele nunca esquecia as dificuldades que enfrentou no início da carreira, quando conciliava estudos, testes e trabalhos extras. Essa memória o mantinha grato por cada oportunidade.
Ele também doava parte de seu tempo a causas sociais como visitar escolas em bairros carentes de Istambul, onde incentivava jovens a perseguirem seus sonhos. Ele dizia que se ele conseguiu, vocês também podem, inspirando muitos. Os desafios da fama, porém, continuavam a testá-lo. A exposição constante o obrigava a ser cauteloso, mas ele não queria perder sua espontaneidade. Ele começou a praticar meditação para lidar com o estresse, algo que aprendeu com um colega de elenco. Ele contava que é uma forma de me encontrar no meio de tanto barulho. Esses momentos de introspecção o ajudavam a crescer não só como ator, mas como ser humano. Enquanto Matt equilibrava fama e vida pessoal, sua carreira continuava a decolar. A popularidade de Yao Sak abria novas portas e ele começava a sonhar com projetos além da televisão. O que o futuro reservava para ele? Como ele manteria sua essência em meio a tantas mudanças? A jornada de Mert estava em um momento crucial, e o próximo capítulo prometia revelar como ele exploraria novos caminhos, especialmente no cinema, onde sua paixão sempre esteve. Enquanto Yao Sak consolidava Mert Ramazandemir como uma estrela da televisão, seu coração ainda batia forte pelo cinema. Aos 25 anos ele via nas telonas a chance de explorar personagens mais profundos e histórias que desafiassem sua versatilidade. O cinema para Mert representava a liberdade artística, um espaço onde ele podia experimentar sem as amarras das longas temporadas das novelas. Ele já havia dado passos nessa direção e agora sonhava em ir ainda mais longe. Em 2020, Mert participou da série Splack, exibida em uma plataforma digital. O projeto, bem diferente das novelas tradicionais, tinha um tom ousado e abordava temas complexos. Seu papel, embora não fosse o principal, mostrou que ele podia lidar com personagens intensos e fora da curva. A crítica elogiou sua atuação, destacando sua capacidade de transmitir emoção em cenas carregadas de drama. Para Mert, Splack foi uma prova de que ele podia brilhar além do formato televisivo. Ele sempre falava sobre o cinema com entusiasmo. Em entrevistas contava como se inspirava em diretores como Nuri Bilge Ceylan, famoso por filmes introspectivos que exploram a alma humana. Mert sonhava em trabalhar em projetos que mesclassem a essência da cultura turca com narrativas universais. Ele dizia que queria contar histórias que toquem pessoas em qualquer lugar do mundo. Esse desejo o motivava a buscar papéis que exigissem mais do que carisma. Apesar do sucesso na TV, Mert enfrentava desafios para se firmar no cinema. A indústria cinematográfica turca era competitiva e papéis principais em grandes produções eram difíceis de conquistar. Ele participava de testes sempre que podia, mas sabia que precisava de um projeto marcante para mostrar seu potencial. Mesmo assim, ele não desanimava. Cada rejeição o fazia estudar mais, assistir a filmes clássicos e trabalhar sua técnica. Mert também começou a atrair a atenção de produtores internacionais. O sucesso de Yao Sak no exterior abriu portas para conversas sobre filmes fora da Turquia. Ele recebia roteiros de projetos em língua inglesa, mas era cauteloso. Ele dizia que queria algo que me desafie e que me faça crescer como ator. Ele estudava inglês com mais afinco, sabendo que a barreira do idioma era um obstáculo a superar para papéis globais. Nos bastidores, Mert continuava a mesma pessoa dedicada. Ele conversava com diretores de cinema, buscando conselhos e aprendendo sobre o processo criativo. Sua humildade impressionava e muitos viam nele um talento bruto pronto para explodir nas telonas. Enquanto isso, ele equilibrava as gravações de Yao Sak com leituras de roteiros e oficinas de atuação, sempre buscando se reinventar. A paixão de Mert pelo cinema era clara, mas o caminho não seria fácil. A fama na televisão o ajudava, mas também criava expectativas altas. Como ele provaria que era mais do que um galã de novelas? E que papel o levaria ao próximo nível? Enquanto ele sonhava com o cinema, sua vida pessoal e profissional continuava sob os holofotes, e o próximo capítulo prometia mostrar como ele navegaria entre esses dois mundos, buscando um lugar onde pudesse deixar sua marca. Aos 27 anos, Mert Ramazandemir já era visto como uma das maiores promessas da dramaturgia turca. O sucesso de Yao Sak o colocou no centro do palco, mas ele sabia que sua jornada estava apenas começando. Com o mundo acompanhando seus passos, Mert começava a sonhar além das fronteiras da Turquia. Ele queria deixar uma marca duradoura, não só como um galã, mas como um ator capaz de emocionar e surpreender. O futuro estava cheio de possibilidades e ele estava pronto para agarrá-las. O impacto de Yao Sak continuava a crescer. A novela, agora um fenômeno global, mantinha os fãs ansiosos por cada novo episódio. Mert recebia mensagens de admiradores de países tão diversos quanto México, Grécia e Índia, todos encantados com sua interpretação de Feri. Essa popularidade o motivava, mas também o fazia refletir sobre o próximo passo.
Ele dizia em uma entrevista recente que queria projetos que me desafiem, que me façam crescer com um brilho de determinação nos olhos. Ele já expressava interesse em trabalhar fora da Turquia. Mert sonhava com papéis em produções internacionais, seja no cinema ou em séries de plataformas globais. Ele intensificou suas aulas de inglês e começou a estudar o mercado internacional, assistindo a filmes e séries estrangeiras para entender diferentes estilos de atuação. Ele afirmava que queria contar histórias que conectem pessoas, não importa de onde sejam. Esse desejo mostrava sua ambição de ir além do sucesso local. Enquanto isso, a indústria turca continuava a abrir portas. Produtores o procuravam com roteiros de novas novelas e filmes, mas Mert era seletivo. Ele queria papéis que mostrassem sua versatilidade, fugindo do estereótipo de galã romântico. Rumores sugeriam que ele estava em negociações para um filme de drama histórico, um gênero que o fascinava. Ele dizia que queria interpretar personagens que fiquem na memória, revelando sua paixão por projetos marcantes. Os fãs, por sua vez, aguardavam ansiosamente seus próximos trabalhos. As redes sociais fervilhavam com especulações sobre o que Mert faria após Yalçak. Seria um novo papel na TV? Um salto para o cinema internacional? Ou talvez uma pausa para se reinventar? A curiosidade só aumentava e Mert sabia que cada escolha seria observada de perto. Ele sentia a pressão, mas também a empolgação de estar construindo um legado. Apesar da fama, Mert mantinha sua essência. Ele continuava próximo da família, visitando Istambul sempre que podia e valorizava a humildade que o guiava desde a infância. Ele dizia que queria ser lembrado como alguém que trabalhou duro e respeitou as pessoas. Essa postura o tornava ainda mais querido tanto por colegas de trabalho quanto por fãs. Enquanto Mert planejava seu futuro, os rumores sobre sua vida pessoal, especialmente com Afra Sarasoğlu, continuavam a agitar a mídia. Como ele equilibraria sua carreira ascendente com a atenção constante do público? E que projeto levaria ao próximo nível de sua trajetória? Uma coisa era certa: Mert Ramazandemir estava apenas começando a escrever sua história e o mundo aguardava para ver o que viria a seguir. O próximo capítulo prometia novas conquistas, desafios e, quem sabe, a realização de seus maiores sonhos. Aos 27 anos, Mert Ramazandemir sentia o peso e a emoção de estar no auge de sua carreira. O sucesso de Yalçak ainda reverberava, mas ele sabia que precisava fazer escolhas estratégicas para consolidar seu lugar na indústria. O telefone não parava de tocar, convites para novas novelas, campanhas publicitárias e até testes para filmes internacionais chegavam quase diariamente. Mert, porém, não queria aceitar tudo. Ele buscava projetos que o desafiassem artisticamente e mostrassem que ele era mais do que um rosto bonito na tela. Um dos rumores mais comentados era sobre um possível papel em um filme turco de grande orçamento, uma produção histórica que contaria a vida de uma figura importante da cultura otomana. Mert estava empolgado com a ideia. Ele sempre admirou histórias que misturavam passado e emoção, e via nesse projeto a chance de mostrar sua profundidade como ator. Ele passou semanas se preparando para o teste, estudando o contexto histórico e ensaiando cenas com um treinador de atuação. Ele dizia a um amigo próximo que queria que as pessoas sentissem a história. Ao mesmo tempo, propostas internacionais começavam a surgir. Uma produtora europeia o convidou para um teste em uma série de streaming, um drama policial que seria filmado em Londres. Era uma oportunidade tentadora, mas também assustadora. Mert sabia que atuar em outro idioma e em uma cultura diferente exigiria um salto de coragem. Ele intensificou suas aulas de inglês e começou a se acostumar com a ideia de deixar Istambul por um tempo. Ele refletia que é um risco, mas crescer é isso. Essas escolhas, porém, vinham com dilemas. Aceitar um projeto internacional poderia significar menos tempo para sua família e amigos, algo que Mert valorizava profundamente. Além disso, ele ainda estava comprometido com Yalçak, que continuava a ser gravada. Equilibrar as gravações com novos compromissos era um desafio logístico. Ele conversava com seus agentes, tentando encontrar um caminho que respeitasse suas ambições sem sacrificar sua saúde ou seus valores. A mídia, sempre atenta, especulava sobre suas decisões. Artigos sugeriam que Mert poderia estar abandonando a Turquia para buscar fama no exterior, o que o incomodava. Ele declarava que amava seu país e queria representá-lo bem onde quer que fosse. Ele queria provar que podia ser um embaixador da cultura turca, levando sua arte para o mundo sem perder suas raízes. Enquanto isso, sua relação com Afra Sarasoğlu continuava sob os olhares curiosos da mídia. Fãs e jornalistas não cansavam de perguntar sobre o status do casal. Mert e Afra, sempre profissionais, mantinham o foco na novela, mas a química entre eles seguia alimentando rumores. Nos bastidores, eles continuavam a apoiar um ao outro, rindo das especulações e mantendo a amizade forte.
Mas a pressão pública começava a pesar e Mert se perguntava como proteger sua vida pessoal em meio a tantas mudanças. Com tantas portas se abrindo, Mert enfrentava um momento crucial. Qual projeto ele escolheria? Como equilibraria suas ambições globais com suas raízes em Istambul? E o que o futuro reservava para sua carreira e sua vida pessoal? A jornada de Mert estava em um momento crucial e o próximo capítulo prometia revelar as decisões que moldariam o próximo grande passo de Mert Ramazan Demir enquanto ele continuava a construir sua história. E aí, galera, o que acharam dessa bomba? Aos 27 anos, Mert Ramazan Demir finalmente confirmou o que todos nós já suspeitávamos há tanto tempo. Espero que tenham gostado de saber todos os detalhes dessa história incrível. Agora, quero ouvir vocês. O que acharam dessa revelação? Deixem seus comentários aqui embaixo, contem suas reações e o que mais querem ver no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades que trazemos. Até a próxima, pessoal!